Bom, eu vou tratar agora da questão do empoderamento. Também tem nas Índias isso. Mais do que do empoderamento, outras coisas. É muito comum, há pouco tempo atrás, de 5 anos para cá, até uns 2 anos para cá, era moda o empoderamento das mulheres. Acontece que o empoderamento das mulheres era feito por coaches e mulheres que não tinham esse estofo todo que eu estou mostrando para vocês que tem que ter de ancestralidade. Tanto faz se vem do mundo dos escravos, se vem do mundo judaico, se vem do mundo das brancas portuguesas aqui, se vem das famílias de mão esquerda que depois se fixaram como famílias até muito famosas, né? Ao sul do corpo, a Maria del Priore mostra todo mundo que tem sobrenome tal, na verdade é filho de padre, é filho de escravo, enfim. Não, tem que ter tradição de mulher, de ancestralidade. Senão, o recursos humanos contratado externamente por uma empresa, por maior que ela seja, ele sabe perfeitamente disso, são ótimos, eles pegam 800 pessoas, dessas 800 pessoas eles tiram 20, dessas 20 eles tiram 3, é uma maravilha. Só que eles esquecem de avaliar a capacidade, a competência para este empoderamento. Aí a criatura entra, passa os 3 meses de experiência, faz uma bela depressão, porque ela não estava preparada para ser tão empoderada assim. Isso eu vejo. Ou então, ela faz muito empoderamento, passa em 300 empresas lá no negócio e tal, na empresa dela, faz os concursos, aí daqui a pouco o marido dela começa a ganhar mais e ela, como vem de uma classe mais desfavorecida, onde a avó ou a bisavó foi empregada doméstica ou isso, aquilo, ela resolve que é chique largar tudo e virar mulher do executivo, que é um marido que também, por sua vez, morou num grupo residencial mais pobre, no subúrbio, mas graças às 300 e tantas escolas técnicas que o governo do PT abriu durante 20 anos, essas pessoas hoje têm condições de ser até um CFO, ou ser mais do que isso. Então, o que acontece? Elas vão viver de serem as dudocas atuais. Elas querem, na verdade, morar numa cobertura, cuidar da criança e tal. Então, a empresa gastou um dinheirão de RH e acontece que aquele RH é externo, comprado de fora, não conhece a empresa e não sabe fazer esse tipo de avaliação. Se a mulher pode ser empoderada de fato, porque ela tem estofo para isso. Bom, muito bem. Vamos pegar a parte das Índias. O papel da avó era também muito importante. Eu não estou falando da avó Lua, não. A avó do clã. Quando um menino fazia 7 anos de idade, um menino, sua avó se retirava para a tenda negra e sonhava, ou então fumava a futura companheira do rapaz. Eles usavam aquelas ervas e faziam um fumo, e aquilo era como se fosse uma maconha, um ácido. E aí ela via quem era a futura companheira daquele menino de 7 anos, para que a tribo, a menina que viesse, a tribo, engrossar aquela tribo, fosse alimentar aquela tribo, dar força para aquela tribo. Em seguida, conversava sobre isso com o avô e começava a preparar as peles de cervo cerimoniais que seriam o traje do futuro casamento. Lembra que eu falei que é de gente de lugar frio. Quando o rapaz chegasse à maturidade e fosse escolher uma garota em que estivesse interessado,
ele deveria se dirigir à sua própria avó e pedir permissão antes mesmo de falar com o pai da garota. Se fosse a mesma garota com a qual a avó havia sonhado, ela seria aceita. Caso contrário, ele deveria esperar ou passar a buscar outra jovem. Essa função da avó era uma das mais reverenciadas pela lei tribal. Cada visão ou sonho de cura que acontecia a uma avó era totalmente honrado e respeitado. Cada avó conhecia a estatura do neto e de sua companheira e costurava as roupas do casamento nessa conformidade. Este era um verdadeiro teste das aptidões das avós como videntes. Duas coisas que eu quero falar. Entre a comunidade judaica, vocês têm a figura do casamenteiro. Quem é o casamenteiro ou a casamenteira é uma profissão. Ela vai ver, você contrata, ela vai ver qual é a pessoa ideal para casar com a pessoa desta família, para fazer um casamento. Levi-Strauss dizia que, embora o casamento pareça ser um acerto entre homens e mulheres, na verdade é um acerto entre homens acerca das mulheres. Quer dizer, tem uma questão econômica em jogo aí. Na Índia, os casamentos são combinados quando as crianças são pequenininhas. Então, eu estou falando no caso aqui de casamentos. Agora, eu conheci uma senhora na minha proximidade ancestral. Essa senhora, quando morreu, ela morreu por volta dos menos de 90 anos, ela deixou 115 descendentes. Ela mandava em todo mundo, mas mandava mesmo. Mandava e era uma família de muita importância para o desenvolvimento desse país, que trabalhava garantindo uma porção de coisas aqui, no abastecimento de diversas coisas aqui. Não tinha lava-jato, não. E essa senhora, ela era ouvida para tudo. Ela já estava cega. E eles tinham sangue indígena, por um lado. E ela tinha uma miscigenação. Ali naquele grupo tinha uma miscigenação de sangue indígena com judaico. Essa senhora eu conheci de perto, tive a felicidade de conhecê-la. Quando ela morreu, eu tinha 11 anos. Eu ficava impressionada como eu assistia. Os filhos iam lá e ela determinava tudo. Só que eles mandavam em segmentos importantíssimos do país. Eles não é bem que mandavam, eles eram responsáveis por coisas muito importantes do país. O nome não aparecia, mas eles eram um ou outro aparecia. E essa senhora, ela teve 10 filhos, cada um dos 10 filhos teve mais 10 filhos, daí que ela tinha 115 ou 105 descendentes na morte dela. Ela era uma ancestral. Ela sabia o que era que servia para cada caso. Inclusive, nos casamentos, ela se metia. Ela se metia também para que estado do Brasil aquele neto, aquele filho, aquele bisneto deveria ser encaminhado. Para que tipo de profissão. Eles trabalhavam muito com engenharia, mas para que área? Para que essa senhora tinha capacidade de cega, ela ficava cega, e eu assisti isso, e ela dizendo, fulano tem que fazer tal coisa, cicrano aquilo outro. Ela morreu lúcida, ela morreu subitamente, ela morreu. Então, essa área da importância da ancestralidade,
nesse nível, empoderado tá aqui. Ela é empoderadíssima. Não sei quem eram os ancestrais dela. Deviam ser empoderadíssimas as mulheres ancestrais dela. Eu conheci velha, por acaso. Fui levada um dia na casa dela, assisti isso, depois um outro me levou de novo, assisti a mesma coisa. Era uma família muito grande, então... E eu ficava impressionada de ver a situação. Então não adianta sair empoderando de fora. Ah, eu vou no coach, eu vou ficar poderosa. Eu vou fazer compra na loja tal, não vou dizer a loja. Aí eu vou vestir, ficar bonitinha. Não adianta nada. É preciso que você tenha estofo. Então quer fazer alguma coisa por você, para ser empoderada? Vai fazer uma análise. Procura um terapeuta, uma análise, um lugar onde você consiga fazer um resgate de quem é você. E veja se você está precisando ser dondoca. Por quê? Porque lá no desejo das suas ancestrais ficou aquela marca de que o legal é a gente casar com um executivo e ser importante. E tem vaga para isso. Tem um monte de executivo sendo expatriado e precisa das mulheres, sendo aquelas que vão fazer o papel do equivalente das nossas embaixatrizes lá fora hoje. Ou tem aquelas que não têm condições de irem avançando além do que elas estão. Por quê? Porque elas romperiam, elas trairiam a história familiar que não tem essa força de empoderamento. Então, elas só podem chegar até um ponto. Então, não adianta que a seleção maravilhosa, que aquela empresa gastou uma fábula para ser feita por uma empresa de fora, que tem a descrição do cargo e cumpre direitinho, mas ela esquece de entrevistar sobre a história do estofo dessa mulher. Então, quando essa mulher vai para a empresa e começa a experiência e ela tem que ocupar uma função XPTO para a qual ela foi designada, ela passou numa seleção de 700 pessoas, passaram 3, era uma das 3, isso eu vi acontecer, ela não segura, porque está muito distante do universo onde ela foi criada. Ou então a outra faz um concurso fantástico, mas aí ela, na verdade, a bisavó dela queria ser mulher de executivo, a avó também, a mãe também. Então, ela tem uma trajetória que ela tem condições de ser mulher de executivo, porque ela acabou de casar com um cara que, graças às escolas técnicas e etc., que aconteceram durante esses anos todos do IPT, ele conseguiu chegar a um ponto que ele hoje pode ser expatriado e virar um CFO, um CEO, qualquer coisa desse tipo numa empresa, quando voltar para o Brasil. Então, e essa mulher vai ser necessária, porque ela vai receber e tal. Então, o que ela quer? Ela quer aprender francês, ela quer estudar artes, ela quer ser expatriada mesmo, porque no país onde ela vai ser expatriada, lá tem museus, tem não sei o quê. Ela vai querer ser a dondoca, que não é uma espécie em extinção. Nós sempre vamos ter que ter as mulheres que ancoram essas coisas, tá? Bom, então, eu estou falando da questão do peso da ancestralidade e do empoderamento das mulheres nesse vídeo 51, que precisa ser medido. Não adianta vir com conversa de coaching. Coaching é muito bom quando é só para aprender a vestir, para não sei o quê. Agora, ele não vai virar a cabeça de uma pessoa. E nem ele tem competência para descobrir o que está lá no cerne da coisa, dessa estrutura. Porque ele tem que fazer a pessoa buscar nela, nas origens dela, onde ela vem. Tá? Bom, ficamos por aqui. Esse é o 51.